Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? Como é bom, como é maravilhoso poder acordar, poder louvar a Deus, poder glorificar o Senhor. Como é bom poder usar a cada momento, a cada luta, a cada dificuldade, a cada tribulação, não para murmurar, não para questionar, mas para glorificar e agradecer ao Senhor pela vida, pelas oportunidades. Este é o momento que o Senhor proporcionou para nós nos encontrarmos com Ele, para nós meditarmos na Sua santa e gloriosa palavra. Como é bom poder meditar na palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Como é maravilhoso poder nos debruçar diante das suas grandezas, diante das suas riquíssimas bênçãos, diante da sua soberania. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Quantos não têm esta oportunidade? Os nossos irmãos da China não têm esta oportunidade de poder ter esta liberdade como nós temos hoje. Que nós possamos aproveitar destas oportunidades, que nós possamos aproveitar destes momentos para crescermos, para aprendermos, para conhecermos ao Senhor, amando mais, servindo mais. Amém? Louvado e glorificado seja Deus. Até aqui o Senhor nos tem guardado, até aqui o Senhor nos tem sustentado. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Mateus, do capítulo 5, onde nós estamos estudando as características do reino, as características desse reino, as características, as qualidades do cristão. É o momento de nós observarmos a palavra de Deus e de nós refletirmos sobre aquilo que Jesus nos ensina. Amém? Nós vamos ler e meditar no versículo 5. Mateus capítulo 5, versículo 5, que nos diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Espírito Santo, nos ajuda a compreender, nos ajuda a entender, Senhor, em nome de Jesus. Para nós, então, entendermos isto, nós precisamos, então, entender que a definição desta palavra mansos no dicionário, na nossa vida cotidiana, isto vai descrever, então, aquela pessoa sendo calma. Uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa de temperamento fácil, uma pessoa amigável. Basicamente isto então é o objetivo desta palavra no senso comum, no dicionário português. Contudo, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, quando nós observamos a palavra de Deus, contudo, quando nós observamos esta palavra na palavra de Deus, ela vai ganhar então um sentido muito maior e vai descrever perfeitamente o que Jesus Cristo é em sua natureza. O que Jesus Cristo é como homem. Como aquele homem nazareno. Como aquele homem que veio à terra, que desceu em forma de homem, despindo-se da sua glória, da sua majestade, do seu reino.
Repare então comigo que Jesus, ele é o exemplo do que é ser manso na Bíblia. Jesus é o exemplo perfeito. Sem esta mansidão não havia encarnação. Não havia, se não houvesse essa mansidão em Jesus, não haveria possibilidade da nossa salvação, de nós sermos salvos. Se essa mansidão ela não estivesse em Jesus, jamais poderíamos ser reconciliados com Deus. Essa sua mansidão é então o fruto do seu amor para conosco, meu irmão, minha irmã. Ser manso de acordo com os evangelhos, ser manso de acordo com a palavra de Deus, é alguém que tem domínio próprio. E esse domínio próprio aqui consiste então na decisão de eu não fazer algo prejudicial aos outros, ao meu próximo. É eu ser então disciplinado, é eu ser então equilibrado, é eu não me deixar dominar pela minha insanidade. É eu então manter domínio, é eu desenvolver essa capacidade. Independentemente da situação, das circunstâncias, eu me controlar. É mesmo eu tendo razão, é mesmo eu estando coberto de razão, mas ainda assim eu não usarei disso para apontar seja o que for, para me beneficiar, para me engrandecer, para me exaltar, para me glorificar. É eu ter então a capacidade de me submeter ao Evangelho. É de eu ter a capacidade de me submeter a esse amor incondicional de Deus. Como Paulo escreve lá em Romanos capítulo 8, versículo 5. Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo Jesus morre. Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo ainda pecadores. É quando eu me conscientizo que Deus, Ele tem sempre razão. É quando eu me conscientizo que Deus é o caminho, a verdade e a vida. É quando eu me conscientizo disso, dessas verdades eternas para a minha vida. É quando eu me aproprio dessas verdades. O manso, então, é aquele que não paga o mal com o mal. O manso, então, é aquele que não se precipita nas suas palavras. É alguém que está sempre, então, pronto a ouvir. É alguém que se coloca a todo tempo, a todo momento, em qualquer da situação, em qualquer das circunstâncias, na condição de servo. Não foi isso que Jesus fez? Não foi isso que o Evangelho de Marcos trata? Que Jesus, ele foi o maior servo que passou pela face da terra. Ser manso, então, é quando é aquele que se coloca como o menor de todos. Por isso, a maior definição de manso na Bíblia aponta claramente para o modelo perfeito, Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele, na sua carta à igreja de Filipenses, ele vai descrever isso mesmo. Ele vai narrar o quanto Jesus foi manso por nós. O quanto Jesus, ele foi obediente para com o Pai. O quanto ele foi submisso ao plano de redenção do Pai. Aleluia! Olha o que Filipenses diz. Filipenses capítulo 2. Lê comigo. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 5 a 11. Que maravilha! Olha a definição de manso. Jesus o modelo. Jesus o exemplo. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 11. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte da cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! De facto, o modelo maior de manso é Jesus. E esta é uma característica difícil, queridos. Este é um processo diário, meu irmão e minha irmã, por meio das nossas escolhas conscientes disso. A pergunta é: você se vê assim? Você é manso? Você tem domínio próprio? Você está neste processo? Reflita sobre isto. Examine-se à luz do texto, à luz das Escrituras. Queridos, não é o Fábio que está falando, mas é Cristo Jesus. É Deus, é a sua palavra, é o Espírito Santo, queridos. Porque o Fábio, neste momento, o Fábio também precisa rever os seus conceitos. Porque o Fábio aqui também precisa rever a sua vida. Se de facto se parece com o Fábio, se de facto o Fábio tem então estas qualidades, estas características do reino ou não. O Fábio aqui também precisa se examinar, assim como você, assim como nós. Tudo isto é para nós, para nossa reflexão, para nossa examinação. Não é o reino que se submete a nós. Não é o reino que se submete a nós, não é o reino que se submete ao homem, mas somos nós, homens, que submetemos ao reino, somos nós que nos submetemos a Deus, somos nós que nos submetemos à palavra de Deus. Deus não mudará. A palavra de Deus não mudará, o reino de Deus não mudará, os valores não mudarão, as características não mudarão, a mensagem não mudará, o conteúdo da mensagem não mudará. Aleluia! E o Evangelho de João, ele deixa isso bem claro. Se você passear lá por o Evangelho de João, no capítulo 6, quase no final, nós vamos ver que muitos discípulos agora abandonaram Jesus por causa do tipo, do conteúdo dessa mensagem, por causa do conteúdo desse reino. Porque ele exige algo ao homem, porque ele exige uma responsabilidade, uma consciência ao homem. E então aqueles discípulos disseram então para Jesus: duro é este discurso, ou seja, dura é esta mensagem, dura é o conteúdo desta mensagem. Quem pode ouvir esta mensagem? Quem pode aceitar esta mensagem? A Bíblia nos diz, o Evangelho de João nos diz que muitos acabariam por se escandalizar. Muitos ali naquele momento, eles acabariam por abandonar Jesus, rejeitando e deixando agora Jesus. Aleluia! Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. E Jesus então agora ali, ele vai questionar os seus 12 apóstolos. Agora Jesus vai questionar aqueles homens se também iriam o abandonar. E Pedro, tomando agora a voz, falando agora pelos 12, ele vai dizer: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A mensagem é esta. A mensagem, ela não mudará por nós. A mensagem, ela não mudará pelo homem. A mensagem, ela não mudará por pecadores. A mensagem, ela não mudará por ninguém. Pelo contrário,
essa mensagem, o conteúdo dessa mensagem, o Senhor dessa mensagem, o Rei dessa mensagem, o reino dessa mensagem, ela nos chama, ela nos exorta a mudar, ela nos exorta a nos arrepender, ela nos exorta a viver nesse conceito do reino. Por isso, muitos rejeitam. Por isso, muitos desprezam as verdades eternas do reino. Por isso, muitos rejeitam estas verdades que Jesus ensinou. Porque sempre será mais fácil rejeitar e não viver o padrão e o estilo de vida que o reino exige no ser humano, do homem. Do crer e se conscientizar, de se responsabilizar a viver e a se submeter a isso, tendo então agora caminho estreito, porta estreita, tendo agora uma morte diária, uma renúncia diária, um sepultamento da sua carne diário. Como Jesus ensinou em Lucas capítulo 9, versículo 23, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Ou como em outra situação, o próprio Jesus ensinou em Mateus capítulo 16, versículo 25, quem quiser achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser perder a sua vida por amor a mim, por amor a esta mensagem, por amor a este reino, por amor a este governo, por amor a este Senhor, achá-la. Duras são estas verdades. E muitos têm rejeitado. Muitos rejeitarão e recusarão. Muitos têm odiado estas verdades e continuarão odiando. Odiarão estas verdades. De facto, é mais fácil elaborar um Deus na cabeça. É mais fácil elaborar um Deus na cabeça dessas pessoas e seguir então esse Deus que foi criado e que foi formado nas suas cabeças, usando então esse próprio Deus para aquilo que lhes convém, para aquilo que lhes beneficia, para seus próprios deleites. E assim vivem, se iludindo, se enganando a si próprios. Então, em nome de Jesus, eu quero concluir esta mensagem. Reflita. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo diz à igreja, aquilo que o Espírito Santo diz, aquilo que o Espírito Santo está trazendo sobre nós. Não venhamos desprezar estes valores, estas verdades. Não venhamos profanar, não venhamos recusar, não venhamos negligenciar, mas que nós possamos abraçar. Ainda que sejam palavras duras, para onde iremos? Porque só o Senhor tem a vida eterna. Porque só Ele nos pode dar o gozo eterno. Louvado e glorificado seja o Senhor. Feche seus olhos comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos pelo conteúdo desta mensagem. Te agradecemos, Pai, pelo Teu reino e pela Tua vontade, pela Tua verdade. Porque somente o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ti. Que maravilha, Senhor. Verdades eternas. Deus, nos ajuda a entender isto, Senhor. Nos ajuda a entender isto, Senhor. E nos ajuda a submeter, Pai, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Ó Deus, de ser manso, como o Senhor foi manso. Obedecer como o Senhor obedeceu. Se submeter como o Senhor se submeteu. O Senhor é o exemplo, o Senhor é o padrão, o Senhor é o modelo. Nos ajuda, Senhor, a fazer como Paulo nos ensina, Pai. E nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. E se porventura, Pai, nós não sejamos estas pessoas, nós não estejamos sendo estas pessoas, meu Deus, nos perdoa. Nos faz, Senhor Deus, recomeçar, mas nos faz começar da maneira certa, na maneira correta e na maneira bíblica, Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente e ricamente a sua vida. Amém? Que esta palavra produza frutos, que este estudo produza frutos sobre a sua vida.
em nome de Jesus. Estaremos continuando. Fique connosco, fique ligado, em nome de Jesus.